O Superior Tribunal de Justiça ontem anulou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro, que tinha sido pedida e autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedida pelo Ministério Público, autorizada pelo Tribunal de Justiça. As provas do crime apareceram claramente configuradas aí na quebra de sigilo, só que essas provas passam a ser inválidas. A cena de ontem do senador Flávio Bolsonaro ao lado daquele Frederico Wassef comemorando a decisão é uma das cenas mais tristes dos últimos tempos relativas ao combate à corrupção no Brasil, certo, Rodrigo? Correto, Paulo. Aí tem algumas circunstâncias e variantes do caso. Vamos lá. Primeiro de tudo é enaltecer, como já falei algumas vezes, o trabalho primoroso do Ministério Público do Rio de Janeiro quando constatou e colheu toda essa materialidade. Quando a gente fala materialidade, são as provas que envolvem o inquérito. Então, o trabalho foi de uma minúcia, de uma perspicácia muito grande e a gente tem que render todos os elogios a eles. O segundo foi que houve a anulação ontem, o placar foi 4-1. O Félix Fischer, que é bem conhecido, o ministro, por ser relator de vários processos da Lava Jato no STJ, tem uma mão mais pesada, ele é conhecido como um juiz muito rígido na aplicação da legislação penal, votou pela continuidade e pela não anulação do processo. Só que, abrindo divergência, o ministro Noronha, que era o ex-presidente do STJ e que não pode deixar de ser mencionado, pleiteia, almeja um cargo no STF, no lugar do ministro Marco Aurélio, entendeu que a fundamentação para a primeira quebra desse sigilo foi falha. Realmente eu analisei o primeiro despacho, eu tive acesso de poder ler o primeiro despacho. Foi uma fundamentação para a quebra de sigilo muito mal feita do juiz de primeira instância. Um parágrafo só, né? Foi só, muito pouco. Depois houve uma outra reiteração e uma extensão do pedido, que aí foram 6 ou 7 laudas muito bem fundamentadas, justificando o porquê da quebra. Então, baseado nesse primeiro é que houve anulação. Como a gente conversava aqui um pouquinho tempo no intervalo, a Camila vai falar depois da teoria dos frutos contaminados, né, que acaba contaminando todas as provas, o que for decorrente da quebra desse sigilo fica prejudicado no processo. Então, não vai poder ser reutilizado. Não impede que o Ministério Público do Rio prove por outros meios a mesma consistência das provas que já tinham nos autos. O curioso é que se nós vamos pensar como cidadãos comuns, peraí, o que ele fez até agora está claro que ele cometeu um crime. Aí não serve a prova, eu vou esquecer que ele cometeu um crime. Então ele passa a ser de inidôneo a pessoa mais correta, mais idônea do mundo. É o que você perguntou, Paulo. Ele deixa de ser corrupto? Ele deixa de ter o ilícito penal cometido? Na ótica da sociedade, dos critérios do direito, de certo ou errado, da ética, não, ele continua sendo o mesmo. Para quem tinha como paladino da justiça e paladino da honestidade, que é uma das bandeiras do Bolsonaro e dos tiozinhos do WhatsApp, como a gente gosta de chamar, que é aqueles seguidores cegos que não observam nada no entorno, deve continuar ele como um santo. Agora, ao resto da população, o olhar crítico merece. Sobretudo, se nós ponderarmos o que você colocou. Aquela cena dantesca do final da transmissão do Flávio Bolsonaro e do Wassef. E o pior é que a população gosta de insistir no erro. Fatalmente, numa próxima eleição, ele deve ser reeleito para alguma coisa. Por isso, o Brasil esquece, tem uma memória muito fraca da sua história. Ele tem um mandato de senador que é de 8 anos, vai até 2026, o Flávio Bolsonaro. Agora, ele tinha dito, Camila, que o Wassef, em cuja casa foi encontrado o Fabrício Queiroz, que está enrolado em um montão de processos, como réu, o Frederico Wassef, não era mais o advogado dele, mas ontem era, né? Não era mais advogado dele, não era amigo, ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas ontem estava lá com ele comemorando, então vale a pena já destacar aí a memória do brasileiro para lembrar que não era assim. Então vamos lá, gente, não conhecia, não era advogado, não era amigo, nunca tinha ouvido falar. E ontem estava comemorando com ele essa vitória fajuta. Então vamos pensar, alguém aí comemora alguma coisa com quem não conhece? Eu não comemoro. Então vamos pensar bem. Em relação ao fruto proibido, da árvore proibida que a gente estava conversando agora há pouco, aqui no intervalo, é o seguinte, tudo que veio da interceptação telefônica, do bloqueio, das ligações que foram onde obtiveram as provas,
tudo isso para de existir para o direito. Você não pode utilizar mais nada, porque a gente chama no direito fruto da árvore proibida. Ou seja, tudo que nasceu dali você não pode mais utilizar. Você tem que esquecer que aquilo existe no mundo do direito. Então, todas aquelas provas obtidas através das interceptações telefônicas, dos desbloqueios de contas, de tudo aquilo, não existe mais para o direito. Você tem que fingir que não viu nada, rasga tudo aquilo, joga no lixo e não existe mais. Você tem que obter provas de outras formas, não mais daquele jeito. Então, o Ministério Público vai ter que arrumar provas, vai ter que investigar e conseguir provas de outras maneiras para provar o que ele estava provando através das contas e das ligações telefônicas que ele estava provando até agora. E, Paulo, até a título de complementação, né? Não é informação de bastidor nem fofoca, mas se você pegar o vídeo da sessão de ontem, aconteceu umas coisas inusitadas. O relator do caso é o Felix Fischer. Ele lê o relatório e apresenta o seu voto. Quando o Fischer lê o relatório e vai começar a ler o voto, o ministro Noronha se atravessa e já quer declarar o voto dele. E existe uma exasperação grande ali. Na verdade, o Noronha percebeu que o ministro relator, que é o Fischer, ficou muito irritado, se manifestou no sentido, não, peraí, o relator quem vota sou eu, sou o primeiro, eu tenho análise do processo, o primeiro a votar sou eu. Veja que nesse ato falho a gente já repara que coisas conspiram no julgamento que fogem à normalidade, né? Ou seja, o Noronha já adianta o voto dele antes do relator votar. Eu nunca vi isso no direito. Camila está aí, outra advogada. Nós temos outros comentaristas que vão poder dizer. Só aí já mostra que alguma coisa estranha aconteceu. Vale destacar que o processo, existe uma ordem, você tem toda uma sequência para seguir. Então, já foi estranho porque não foi seguido o processo civil. O processo penal, existem os ritos, existem a ordem. Então, estava tudo estranho. O que o Rodrigo falou é que estava tudo estranho. Agora, Rodrigo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele pode pedir novamente a quebra de sigilo? Pode, desde que fundamentada e desde que não esteja contaminadas pelas invalidações dessas provas que foram caracterizadas pelo STJ. E aí, de novo, eu volto naquela história. Vendo tudo isso, tudo que a mídia já noticiou, que já deu publicidade, vai se fechar aos olhos e ignorar o que estava evidente? É aquela história, o termo jargão é feio, né? A coisa só do batom na cueca. Mas só porque diz que a cueca foi lavada, quer dizer que o batom desapareceu? Então ele não foi infiel? É mais ou menos a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Vai ficar difícil se justificar e sustentar. Olha, se eu fosse aí desse processo, eu ia pedir a quebra de sigilo dos ministros do STJ que votaram ontem, porque eu fiquei curioso quanto ao sigilo bancário deles também, depois desse voto.